Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadora, público da galeria, das redes sociais e também da TV Câmara. Quero também falar sobre a Assembleia Geral que nós tivemos ontem dos servidores na beira-mar de São José, uma tarde de muito sol, de muito calor e de muito debate. Nós tivemos mais de 2.000 servidores e servidoras públicas de São José, eu acho que foi o recorde. Inclusive, faltou cadeira de tantos servidores que nós tínhamos, e dali foi tirada uma lista de reivindicações, que é a database, e a gente espera que o poder público dialogue, converse, para que a gente chegue num denominador comum que seja bom para o município. Porque se a gente bater o recorde no número de servidores que estavam na Assembleia, é porque, de forma geral, todos os servidores e servidoras estão preocupados com a situação de São José, juntamente com a população e com as nossas comunidades. Seja na saúde, seja na assistência social, seja na educação, seja na limpeza das ruas, seja na infraestrutura, de forma geral. Inclusive, a população já começou a entender que todas as dificuldades que nós estamos tendo, por exemplo, dentro das unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, é em razão da falta de funcionário. É em razão da falta de recurso financeiro e, por conta disso, tiveram que demitir e por isso que nós temos esse caos. Falando de saúde mais uma vez, de novo, secretaria e governo, prefeitura, nós precisamos chamar os aprovados do concurso público. Nós não temos mais tempo. Não adianta pensar de novo em recontratar terceirizados. A gente precisa, fizemos um concurso público, chamem atendentes, técnicas em enfermagem, enfermeiras, médicos, técnicas em atendimento bucal, que está faltando. Hoje, lá em Areias, eu fui lá conversar com algumas pessoas. A moça que estava na farmácia, que é uma técnica de enfermagem, de manhã estava atendendo no balcão, de tarde na farmácia. Só de manhã tinha uma farmacêutica para poder passar remédios controlados. Sexta-feira passada estive lá na Forquilinha, estava um caos. Por quê? Porque no período da tarde o Sertão, o Seniro, a Vila Formosa, para remédios controlados, só consegue na Forquilinha. Daí tinha só uma farmacêutica. E foi um caos, tanto que ela passou mal, teve que, no meio da tarde, ser afastada, porque tem só uma farmacêutica que é temporária, inclusive, porque não tem uma efetiva lá. E tem mais uma técnica que que faz a sua contribuição, mas não pode receitar o controlado. Então a gente precisa chamar de uma vez por todas a questão dos aprovados no concurso público. E por fim, né, na fala de hoje sobre a saúde, de novo, acelera a integração dos dados do antigo sistema para o eSUS. Não dá mais para esperar. Eu falei na parte ao vereador Caê, vamos pensar no atendimento à mulher que está grávida. Como é que o médico vai fazer um pré-natal se ele não sabe com quantas semanas está? Ele vai escutar o que a paciente está falando, se a paciente não tem anotado? Isso é muito grave e tem que ser acelerado para que a gente consiga integralizar esses dados, essas informações. Se teve alguém que disse que se perdeu, a pessoa falou errado, não se perdeu, mas temos que integrar o sistema, porque do jeito que está não dá. Quem está sofrendo é os pacientes, juntamente com quem precisa dos prontuários. Da mesma forma, a gente precisa continuar fazendo o chamamento para os profissionais da assistência social. Foram chamados 16, se não me engano, mas o combinado é mais do que isso. Precisamos assistentes sociais, psicólogos, cuidadores. Está lá, tem a vaga, tem aprovados, precisamos chamar. E, por fim, temos que fazer, esse ano, um grande concurso para a educação. A Secretaria de Educação sabe disso. Hoje o número de profissionais temporários é muito grande, perto do que tem que ter em relação ao efetivo. Inclusive já tivemos medidas judiciais para que diminuísse os ACTs para aumentar o efetivo. Então esperamos que seja elaborado um grande concurso para que a partir de 2027 a prefeitura, com as contas mais enxugadas, consiga fazer um concurso, porque está faltando bastante profissional da educação. Tanto auxiliar de ensino, para fazer as coberturas quando falta algum profissional, uma regente, um auxiliar de sala,
auxiliar da educação especial, secretária escolar, que hoje ainda está vinculada à administração, tem que ser vinculada à Secretaria de Educação, não à administração, aliás, à educação. Então, a gente precisa de um grande concurso. Ano passado me falaram que vai ser feito um concurso grande para a educação. Esperamos que esse ano ele seja elaborado. E, por fim, já que as explicações pessoais, eu quero falar um pouco também em relação às eleições de 2026, porque a gente vive numa região que é muito densa, né? São José, no meio da Palhoça, Biguaçu, Floripa. E é importante que a população fique de olho nos oportunistas de plantão. Porque se tem uma cidade que as pessoas fazem voto e esquecem literalmente, lembrando só de 4 anos, é São José. Pessoas que não conhecem nada da nossa cidade. Tem uma deputada que fez 9.000 votos. Nunca pisou aqui. Deve ter pisado para ir lá na escola de tiro. Daí eles pisam. Mas nunca pisou aqui. Imagina, sabe onde é que é a Colônia Santana? Sabe onde é que é o Tarumã? Potecas? Não conhece. Então a população tem que estar de olho para não deixar que políticos oportunistas peguem o voto de São José e depois não tragam para São José aquilo que é de São José. Sexta economia, 4ª maior cidade e tão esquecida. Tão esquecida. Poderíamos ter muito mais recursos para a educação, muito mais recursos para a saúde. Semana passada teve uma reportagem. Toda semana tem reportagem no hospital regional. O caos que é aquela emergência. Na reportagem da semana passada, o pessoal no corredor e eles fazendo obra, o cara passando com cimento, com carrinho de mão. Porque é um caos, o regional é um caos. E eu queria saber se esses deputados e essas deputadas que fizeram tantos votos aqui em São José, se vão lá no regional. Já visitaram o regional. Já conversaram com as pessoas lá, com os pacientes. Não adianta também pegar vídeo que se recebe do paciente e botar na rede social. Tem que ir lá visitar. Que nem os vereadores fazem, visitando escola, creche, posto de saúde. Então, cuidem com os oportunistas de plantão. Cuidem com os oportunistas de plantão. Falando em oportunista de plantão, tem alguém que é um vereador do Rio de Janeiro, que agora está pegando a oportunidade de quer ser candidato, vai ser candidato ao Senado aqui. E daí me ligaram, o meio de comunicação do Rio de Janeiro, consegui meu contato, me ligaram, perguntaram, tá, mas o Carlos Bolsonaro, ele mora onde em São José? Eu moro em São José. Ele não mora em São José? Não, mas parece que ele tem um domicílio. Não, ele não tem relação nenhuma com a cidade. Ele não sabe nem o que é Cobrasol, que é um bairro mais conhecido do bairro. Nem Campinas. Ele é vereador lá, renunciou, agora vai ganhar 38 mil reais do partido por mês para não fazer nada, nada, absolutamente nada, e vai ser o candidato representante de São José, o vereador Romeu. Sendo que em São José nós temos o vereador Marquinho, que é do PL, o vereador Cidade, o vereador Cloni, o vereador Rodrigo, que todos eles dariam um banho em sendo candidato ao Senado, do que um cara que não conhece nada do nosso estado, muito menos a nossa cidade. Isso é uma vergonha, mas eu tenho certeza que vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo, porque não é uma questão de ser de fora e vir para cá, é uma questão de oportunismo. Uma pessoa que simplesmente está mudando o domicílio eleitoral só para ser candidato, achando que o povo vai dar o espaço para ele assim, sem ele conhecer nada. Ele acha que Braço do Norte fica no norte, ele nem sabe que Braço do Norte é no sul. Ele acha que Balneário Barra do Sul é no sul, mas é lá no norte. Imagina, vocês sabem onde é que é Jaborá, São Miguel do Oeste, não sabe nada disso. Então, o povo de São José e o povo da Grande Florianópolis, o povo catarense também tem que estar de olho nesses oportunistas de plantão, que estão preocupados só em assumir uma cadeira para viver em Brasília e lá na Barra da Tijuca, pegando uma prainha, uma aguinha de coco, mas não vai ficar em Santa Catarina. Então tem muito mais pessoas capacitadas, e eu não estou nem falando de esquerda nem de direita, tá? Que seja, citei 4 vereadores aqui de São José, que conhecem muito mais a cidade e Santa Catarina do que um forasteiro, um Rauli, que não consegue nem subir numa prancha. Imagina administrar uma cadeira no Senado. Isso é muito grave. E eu queria dizer para vocês que eu estava dando uma lida numa revista que, inclusive, a direita gosta bastante, que é a Revista Oeste. Tá? Se você lembra aquele deputado Hélio Lopes, que é amigão lá, que é deputado federal, estão levando ele para Roraima para ser candidato a Senado em Roraima. Mas o PL de Roraima já está batendo o martelo e diz, aqui não, meu.
Aqui são as pessoas do nosso estado. Não vem com essa não, só porque tu és amiguinho do homem, tu não vai ser senador. E o Carlos também não vai ser. Obrigado, vereador André Guedes. Pelo tempo regimental de